Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Renner, esse aqui é o canal Batalhas Literárias e hoje a gente vai estar dando continuidade na série que é Coisas que não podem faltar na série de Harry Potter. Nesse vídeo vai ser sobre a quarta temporada, ou seja, sobre o Cálice de Fogo. Então, Bia, roda a vinheta e logo logo a gente fala um pouco mais sobre isso. Olá, leitores e leitoras! Então, para caso tu não saiba, caso tu esteja morando embaixo de uma pedra ou alguma coisa assim do tipo, a HBO Max, agora Max na verdade, tá trabalhando em uma série de Harry Potter e o objetivo é que seja extremamente fiel aos livros, ou seja, vão ter 7 temporadas no mínimo e pelo menos um projeto de 10 anos, considerando que cada temporada vai ser um livro da série. Então, aqui no canal a gente já tem os vídeos sobre a Pedra Filosofal, a Câmara Secreta, Prisioneiro de Azkaban, e esse vídeo aqui vai ser sobre a quarta temporada, que seria sobre o Cálice de Fogo. Lembrando, gente, que vai sim ter spoiler nesse vídeo, né? Porque afinal são coisas que não podem faltar na série. Então, eu reli o livro pra vir aqui falar pra vocês coisas que pra mim não podem faltar. Então, vamos lá. A primeira coisa que não pode faltar é a visão do assassinato dos Riddle. Porque na visão dos trouxas, lá atrás, a polícia não sabe direito o que aconteceu, né? Porque fora eles estarem mortos, os Riddle estavam completamente saudáveis. Não tinha nada de errado com eles. Então eu gostaria de saber disso. E também o Frank Bryce na mansão dos Riddle, né? Com aquela parte lá do início do livro em que o Voldemort tá lá, o Rabicho tá lá, e eles estão conversando, e o Frank Bryce, que é um veterano de guerra, vai lá porque ele é tipo não é bem jardineiro, ele é não sei qual que é o nome, mas é tipo o guarda-casa do lugar, né? A casa, enfim, tá meio que abandonada. E ele chega lá e ele fica ali peitando o Voldemort, né? Tipo assim, vira essa cadeira, mostra quem que tu é e não sei o quem. Eu tenho a mão da minha cara, a mão da minha cara, eu não vou. Então isso seria muito interessante de ver. Ali, nessa interação com o Frank Bryce, é muito legal ver ali o Rabicho e o Voldemort conversando sobre o plano de sequestro do Harry. Ali a gente já começa a ver a mancomunação da coisa. No filme, a gente vê essa cena da visão do Frank Bryce sendo morto ali, né, pelo Voldemort, na casa dos Riddle, quando o Harry acorda já na toca, mas na verdade ele ainda tá na casa dos Dursley. Então é legal ver o Harry acordando desse pesadelo na casa dos Dursley, lá na Rua dos Alfeneiros, e escrevendo uma carta para o Sirius, que por sinal, esse livro é cheio de cartas entre o Harry e o Sirius. Eles se comunicam o tempo inteiro nesse livro, e é uma coisa que a gente não vê. Basicamente, a gente não vê mais o Sirius, ou a gente vê uma vez na lareira, né? Durante o filme inteiro, e aí do nada ele aparece na Ordem da Fênix e a gente fica tipo, uau, olha só que diferente. Mas não é assim que acontece, tá? Eles se comunicam bastante por cartas no ano inteiro. Mas depois eu vou falar mais sobre isso. O Harry ameaçando o tio Walter no começo do livro, falando sobre o padrinho dele, que é o Sirius Black, e como ele não gostaria que ele ficasse infeliz, porque ele não pode ir nas visitas a Hogsmeade, etc. Basicamente coagindo o tio Walter, né? Então é importante essa parte existir, porque mostra muito a personalidade afrontosa que o Harry tem. Porque nos filmes a gente não vê essa personalidade fogosa, braba, afrontosa que o Harry tem. E ele é muito isso, então eu gostaria muito de ver isso também. Também não pode faltar a carta que a Molly envia pro tio Walter, pedindo para que ele permita, né, que o Harry vá pra Toca nos últimos dias de férias, também pra assistir a Copa Mundial de Quadribol. E essa carta, ela tá entupida de selos, e o tio Walter fica muito brabo por conta disso, porque a Molly decide enviar por correio normal pra que seja mais respeitoso com o tio Walter, né? Então, ela cola selos em tudo quanto é tipo de lugar, e isso é muito interessante de ver, e eu quero muito ver na série. Quando os Weasley vão buscar o Harry, eles vão buscar o Harry pela rede de Floo, porque os Dursley têm uma lareira lá. Só que essa lareira foi meio que trocada por uma lareira eletrônica, assim. Eles não tinham mais lareira aberta, eles fecharam a lareira. E o Arthur Weasley, ele conecta a lareira dos Dursley à rede de Floo para que eles possam ir por ali buscar o Harry. Só que quando eles chegam, ela tá ali, então eles acabam meio que explodindo a lareira dos Dursley, causando um cagaço em todo mundo. O tio Walter, a tia Petúnia, eles ficam apavorados. Queima, que caralho! E aí, nesse meio tempo ali, quando o Harry tá indo com eles, o Fred e o Jorge, sendo o Fred e o Jorge, acabam deixando cair alguns caramelo enche-língua. E o Duda acaba pegando um e comendo. E ele começa a ficar com a língua super roxa e muito inchada e grande, grande, grande.
E aí os Dursley ficam completamente desesperados. O Arthur Weasley fica completamente Puto com os gêmeos. e eles estão indo embora e o Arthur acaba ficando pra trás pra ajudar ali o Duda com feitiço pra diminuir a língua e voltar ao tamanho normal. A chegada na toca. Gente, precisa ter... Porque daí, quando eles chegam na toca ali, o Harry conhece o Gui e o Carlinhos, né? Conhece de conhecer mesmo. E o Gui tem que ter a aparência que tem nos livros. Por favor, senhor. Um grande de um gostoso. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Te amo, Voz Além. Queria deixar isso claro. Te amo, Voz Além. Mas assim, ai, gostoso. Outra coisa. A senhora Weasley, puta da vida com os gêmeos, com o Fred e com o George, porque eles estão juntando grana e testando vários produtos para a loja deles, que eventualmente vai ser a Genialidades Weasley. Então ali é o início da Genialidades Weasley e precisa mostrar isso, porque a gente não vê isso acontecendo nos filmes, então eu quero muito que apareça na série. Naquele dia de noite, eles estão jantando e tem várias conversas que eu acho que são super interessantes e importantes colocar ali no meio, tipo, por exemplo, eles conversam sobre a Berta Jorkins, que é uma bruxa que desapareceu e ninguém sabe o paradeiro dela, e aí isso vai se tornar relevante lá pra frente. O Percy agora também, ele trabalha no Ministério da Magia diretamente com o Bartol Crouch Jr., o Bartol Crouch Sr. E isso é muito importante porque o Percy fica ainda mais insuportável e ele fica falando sobre um projeto super secreto que vai ter em Hogwarts esse ano, que todo mundo sabe depois, né, que vai ser o torneio Tribruxo. Quando eles estão indo pra Copa Mundial de Quadribol, eu quero muito ver o Amos Diggory, o pai do Cedrico, se exibindo pra cacete. Porque no ano anterior, o Cedrico tava no time que venceu o quadribol ali, né? Ele tava na Lufa-Lufa e ele venceu a Grifinória. Então eu acho essa cena bem importante porque o Amos Diggory fica, tipo, basicamente querendo fazer uma competição entre o Cedrico e o Harry, e eu acho extremamente interessante ter isso porque cresce muito depois na narrativa. A imensidão da Copa de Quadribol. Gente, a organização do lugar, pra vocês terem uma noção, quando eles chegam lá, eles precisam fazer check-in. Então eles entram, tem bruxos de todas as nacionalidades, tem crianças brincando com a varinha que eles roubaram dos pais, tem barracas de tudo quanto é tipo de tamanho, formato, não é aquela bagunça que a gente vê no filme, é uma coisa super organizada, porque é um ambiente trouxa, entre aspas, então eles precisam se comportar de uma certa maneira e é muito interessante, eu quero muito, muito, muito ver isso. A apresentação do Ludo Bagman é muito necessária. O Ludo Bagman, ele era chefe do departamento de esportes mágicos e foi ele que conseguiu os ingressos pros Weasley irem pra Copa Mundial, porque os Weasley não tinham grana. Então, foi o Ludo Bagman que conseguiu. O Arthur Weasley acaba perguntando pra ele sobre a Berta Jorkins, né? Se sabia de algo, se sabia do paradeiro, se já tinham descobrido alguma coisa. E ele fala que não sabia de nada ainda. Então, tu vê que o nome reaparece e ele é muito importante pra história futuramente. Gente, outra coisa, as tralhas que eles compram antes dos jogos, porque tem vários ambulantes andando de lá pra cá. Então, o que acontece? O Ron, ele acaba comprando um chapéu com trevos dançantes, porque naquela noite, que é o jogo que eles iam assistir, que era o que tava todo mundo mais ansioso pra assistir, é Irlanda contra a Bulgária. E o Ron, ele é Irlanda 100%. E ele acaba comprando um chapéu com trevos dançantes. Ele acaba comprando uma roseta verde da Irlanda, que elas gritam, é tipo um broche que tu usa, que ela fica gritando ali os nomes dos jogadores. E uma figurinha do Viktor Krum, que vai aparecer depois na história, né? Que é tipo um bonequinho, assim, que ele fica se mexendo, porque o Viktor Krum, apesar de ser da Bulgária, todo mundo adora, porque ele é tipo um prodígio no quadribol, então todo mundo adora ele, e o Ron acaba comprando o boneco. A Hermione acaba comprando os programas dos jogos, e o Harry, então, compra 3 onióculos, um pra cada um do trio, o que eu acho que é muito imperdível a gente conhecer os onióculos. Onióculos são tipo um óculinho que tu consegue repassar as jogadas em câmera lenta, tu consegue ver o frame a frame, tem toda uma explicação sobre a jogada e tal. É muito, muito, muito interessante e eu queria muito ver isso acontecendo. Eu também quero ver os irmãos Weasley apostando o dinheiro deles no jogo da noite, que é Irlanda contra a Bulgária, e eles apostam com o Ludo Bagman. Então é legal da gente ver isso aí. Sobre o camarote, os Weasley todos, mais Hermione e o Harry, ficam no camarote de honra do Ministério da Magia. Não é aquela cena que a gente vê no filme que o Lúcio tá subindo e ele fala, vocês têm que subir mesmo, né? E aí os Malfoy vão pro camarote de honra e eles ficam lá em cima. Não, vai todo mundo pro camarote de honra, que é uma parte extremamente necessária no livro, porque quando eles vão pra esse camarote de honra, também estão os Malfoy lá, que precisam se controlar, porque eles estão na frente do Ministro da Magia, então eles não podem ficar ali tretando, né?
com os Weasley e o Potter e a Hermione, etc. E é a primeira vez que a gente vê a Narcisa na série inteira, então precisa ter também. E nesse mesmo camarote a gente conhece uma personagem que pra mim é imperdível, que é a Winky. A Winky é a elfo doméstica do Bartol Crouch Sr. Ela tá ali guardando um lugar pro Bartol Crouch Sr. que não está ali no camarote de momento, mas ela tá guardando o lugar pra ele. Então tem um lugar vazio e tem a Winky e ela tá cobrindo os olhos porque ela tem muito medo de altura, mas uma elfa doméstica sempre faz o que é mandada, então ela acaba indo pra lá. E a indignação da Hermione descobrindo todo esse lado dos elfos domésticos, a Hermione, aí que começa a indignação dela, que mais pra frente se tornaria extremamente importante pra série de livros, principalmente pra esse, e é uma coisa completamente obliterada dos filmes. As entradas dos mascotes e os times de quadribol. No filme a gente tem aquela cena que tem um Leprechaun dançando e aí vem os jogadores da Bulgária e explodem o negócio, e não é assim. Na série, a gente vê realmente mais criaturas mágicas, porque Leprechauns existem, e eles estão lá e eles jogam ouro pras pessoas, pra plateia, e basicamente é um ouro de Leprechaun, então ele some depois de algumas horas, mas aí o Ron acaba pegando uma parte desse ouro e dando pro Harry, falando pra ele que é pelo Onióculos e etc e tal, e aí o Harry aceita, enfia no bolso, porque nenhum deles sabe o que é ouro de Leprechaun, então ele só aceita. Já da Bulgária, o mascote da Bulgária é essencial pra história, que são as velas. As velas são essas mulheres, são esses seres extremamente bonitos em formato de mulheres, basicamente. Todo mundo que se atrai por mulher fica completamente hipnotizado pelas velas. Elas conseguem fazer com que essas pessoas façam de tudo, inclusive a Hermione tira muito sarro da cara dos outros meninos, porque eles estão completamente apaixonados pelas velas. Aí, quando elas ficam brabas, tem um momento lá no jogo que dá um atrito entre os times ali, e as velas são da Bulgária. As velas ficam tão brabas, e aí quando velas ficam brabas, elas ficam com aparências de arpias, então elas ficam extremamente assustadoras, elas gritam e tal, e eventualmente elas são expulsas do jogo. Depois, os comensais atacando. Não é igual a que a gente vê no filme, tá? Mas basicamente o Draco sendo babaca. Isso é uma coisa que precisa muito, os personagens serem da forma que eles são nos livros. Porque nos filmes, muita gente romantiza o Draco porque não conhece o Draco dos livros. O Draco dos livros era intragável. Assim, ele é muito babaca. Quando os comensais começam a atacar o acampamento, o Draco chega e meio que fica zoando a Hermione e fala: ah, eles estão aqui atrás de você e não sei o quê. O Draco é muito, muito mais cruel nos livros do que nos filmes. Outra coisa, a Winky tentando correr dos Comensais da Morte e não conseguindo, parece que ela tá amarrada em alguma coisa. Isso é muito importante, porque depois a gente vai entender o porquê. Quando eles estão fugindo, o Gui, o Carlinhos e o Arthur Weasley vão lá pro meio tentar entender e brigar contra os Comensais da Morte, né? E o resto fica... Eles têm que fugir pra floresta junto com o resto de todo o povo. E aí o trio acaba meio que se perdendo dos gêmeos e da Gina, e eles acabam ficando meio pra trás, e aí o Harry dá por falta da varinha dele, mas ele continua meio que correndo, e aí nesse ponto eles veem um feitiço sendo lançado ao longe, eles veem a Marca Negra pela primeira vez no céu, e aí no momento em que a Marca Negra aparece, eles ficam olhando, e aí do nada começa a surgir um monte de gente do Ministério, tipo, tentando desarmar e estuporar qualquer pessoa que esteja ali. Então é feitiço pra tudo quanto é lado, eles não são atingidos, porque o Arthur chega e fala: não, calma aí, tão comigo. E eles: não, mas foi um de vocês que lançou essa marca. O Bartol Crouch Jr. tá lá e ele fica falando: foi um de vocês que lançou essa marca. E eles: não foi a gente. E aí eles acabam achando a Winky desacordada ao longe com a varinha do Harry Potter na mão. Eles vão checar a varinha do Harry, realmente o feitiço que lançou a Marca Negra está na varinha do Harry. Então isso é muito importante para a história, eventualmente também. Nessa cena também, a Winky é demitida pelo Bartol Crouch Sr. porque eles acham que foi a Winky que lançou o feitiço, o que é altamente improvável. Mas eles acham que é a Winky que lançou o feitiço, e o Bartol demite ela. Então a Hermione fica furiosa, porque é uma desgraça para um elfo doméstico ser demitido. É uma desgraça. Ele não tem modo de sustento, então é bem complicado. Então, assim, um caos. Na toca, na manhã seguinte, o Remus Diggory aparece na lareira. Sabe quando a gente vê o Sirius aparecendo na lareira do salão comunal da Grifinória? Então, o Remus Diggory aparece na lareira dos Weasley dessa forma, e ele fica ali, ele fala sobre um incidente que aconteceu na casa do Alastor Moody, que é um auror, que a gente vê depois ele na história, né? O grande Moody
famoso, mas que é um incidente sobre lixeiras voando pra tudo quanto é lado. E é obviamente que ele foi falar justamente com o Arthur Weasley, porque o Sr. Weasley, ele trabalha ali no mau uso dos artefatos trouxas, então quando algum artefato trouxa é enfeitiçado, é ele que meio que lida com isso. Então ele vai direto pra lá ver o que aconteceu. E aí, eventualmente, a gente sabe que foi ali que aconteceu o sequestro dele, né? Então, já em Hogwarts, a gente tem uma aula de defesa contra as artes das trevas, com o Alastor Moody. O Alastor Moody, nos livros, no filme, a gente vê só ele fazendo a poção, ali, mostrando algumas partes das maldições imperdoáveis, né? Sendo que, nos livros, ele mostra ali o Cruciatus, ele mostra o Império, mas ele treina os alunos a resistirem à maldição Império. Então, ele faz Império em todos os alunos. E o Harry é um dos únicos que consegue realmente resistir. Então, isso precisa muito ter na série, porque eventualmente isso se torna muito importante nos livros depois. Outra coisa, a Boba Tonks e o Durmstrang, eles só chegam um mês depois das aulas terem começado. Não é no primeiro dia ali, que é o que a gente meio que entende que acontece no filme. Eles chegam bem depois. E as escolas são mistas, assim como Hogwarts. Então, Boba Tonks tem homens e mulheres, Durmstrang tem homens e mulheres. Lembrando que no livro, a gente descobre que a avó da Fleur era uma vela, que é aquele ser que hipnotiza. Então, é por isso que a Fleur tem esse poder de beleza e persuasão, e porque todo mundo fica meio encantado quando ela tá perto. É por causa disso. Outra coisa que não pode faltar é o quanto o Snape é muito mais cruel nos livros do que nos filmes. Ele é muito cruel. Então tem uma das aulas de poção que as coisas... Tem uma discussão que fica bem acalorada entre alunos da Sonserina e da Grifinória, principalmente entre ali o trio da Sonserina, que é o Crabbe, o Goyle e o Draco, e o trio da Grifinória, que é o Ron, a Hermione e o Harry. Então, acabam se trocando feitiços, e aí, numa dessas, um feitiço acaba pegando na Hermione, e os dentes dela, que ela já é um pouquinho dentucinha nos livros, né, isso a gente sabe pela descrição física dela, mas os dentes dela começam a crescer até, basicamente, passar do peito, assim, começam a crescer muito, e ela fica em desespero, e nessa hora o Snape chega, e eles explicam pra ele o que aconteceu, e o Snape tira pontos apenas da Grifinória, e eles falam, não, mas olha o que ele fez com a Hermione. E o Snape vira e fala, não, eu não vejo nada de diferente. São crianças, de tipo, sei lá, 14, 15 anos. São crianças, tudo, sabe? Ele é muito cruel sem motivo nenhum, assim, de verdade. E aí, no fim, a Hermione acaba tendo que ir pra enfermaria, pra arrumar os dentes, enfim. É todo um caos. Sobre o nome no Cálice de Fogo. Os professores ficam putos com o Dumbledore. Os professores das outras escolas ficam putos, principalmente o Karkaroff. Fica puto com o Dumbledore, porque eles acham que eles fizeram de propósito colocar o nome do Harry no cálice pra tentar ganhar vantagem, porque daí são 2 campeões de Hogwarts contra um de cada uma das escolas. E o Karkaroff é muito importante pra essa história. Tem uma outra, e daí nessa mesma cena, o Moody tá ali, e o Moody é um Auror, e ele fica dando meio que umas faíscas contra o Karkaroff, dando a entender que tem gente que é das trevas ali, né, que pode ter colocado o nome do Harry pra poder ferrar com o Harry. Então, é uma cena muito importante que vai ter um desenvolvimento muito legal depois. Tem uma outra cena, depois que os campeões são escolhidos, que o Olivaras vai lá pra Hogwarts, e ele vai pra lá pra fazer a pesagem das varinhas. Ele vai lá se certificar de que as varinhas tá tudo certo, estão dentro dos conformes, elas estão seguras, não foram modificadas, e etc. E ali também rola uma conversa bem interessante sobre a varinha do Harry, sobre o núcleo da varinha do Harry, que depois, eventualmente, ia se tornar muito, muito importante pra história. Outra coisa que não pode faltar é o Harry treinando Accio com Hermione, porque nesse ponto o Ron tá muito brabo com ele, e ele tá muito brabo com o Ron, os dois estão magoados um com o outro, eles ficam um baita período sem se falar, mas nesse ponto, o Harry treinando Accio com Hermione antes da primeira tarefa, porque no filme só parece que, tipo assim, ele chega lá e aí ele fala, Accio, Firebolt, e aí chega, mas na verdade no livro é quase uma semana de treino. Ele fica acordado até altas horas de madrugada, treinando o Accio para conseguir ir para a primeira tarefa. Então isso é muito importante, ver realmente a dificuldade, fica muito mais verossímil ver isso, né? Eles realmente tendo que treinar os feitiços, aprender os feitiços, a dificuldade que é fazer os feitiços, por mais que pra gente pareça que seja muito fácil, porque a gente viu na telinha do filme. Hermione, lembra que eu falei que ela começa a ficar extremamente indignada sobre a forma como que os elfos domésticos são tratados? Pois é, a Hermione funda o FALE, que é o Fundo de Apoio à Liberação dos Elfos.
Então ela começa isso com bottoms, enfim, e ela começa a tentar pegar abaixos-assinados, uma vez que ela descobre que os elfos domésticos também trabalham na cozinha de Hogwarts. Então todo aquele banquete não vem do nada, aquele banquete vem dos elfos domésticos. E ela acha, e com muita razão, que todos eles são absurdamente escravizados, porque eles não recebem salário pelo tanto que eles trabalham, eles vivem uma vida de servidão, eles vivem pelos amos deles. Então, justamente, ela cria o Fale, e isso é muito legal e muito importante, tanto para o desenvolvimento de personagem da Hermione, quanto para a história. Lembra que eu falei que o Sirius e o Harry trocam muitas cartas durante esse ano? Pois é, eles trocam muitas e muitas cartas. Outra coisa que eles fazem também é que o Sirius se comunica com o Harry pela lareira lá do salão comunal. Lembra do filme? Pois é, essa cena acontece. Só que nessa lareira, o Sirius fala sobre a Berta Jorkins, que é aquela bruxa que desapareceu, que ninguém sabe onde é que tá e tal, e que ele recebeu uma informação junto com rumores de que ela foi vista a última vez numa beira de uma floresta lá, que por sinal também foi a última vez que acharam que algumas coisas estranhas tivessem acontecido ali ligadas ao Voldemort. Então eles acabam começando a ligar ali a Berta Jorkins com o Voldemort e tentando entender o que tá acontecendo, por que ela desapareceu. Outra coisa, o Ludo Bagman tentando ajudar o Harry nas tarefas. É muito importante, porque o Ludo Bagman, ele é uma pessoa que aposta, ele tem um problema com apostas. E ele tá tentando ajudar muito o Harry em todas as tarefas, e o Harry não deixa porque ele não acha justo, mas o Lou Bagman tenta ajudar muito o Harry nas tarefas porque ele apostou no Harry com outras pessoas que ele seria o campeão do torneio Tribruxo. Então é por isso, ele tá querendo ser injusto e ajudar o Harry pra que ele possa ganhar. A tarefa, assim, por mais que a gente não veja nos filmes também, a gente não lê a cena acontecendo do que acontece com os outros campeões com os dragões, a gente sabe o que aconteceu, porque tem uma descrição depois, a gente ouve o juiz falando, tem tudo isso acontecendo. Então seria muito legal da gente ver na série os outros campeões fazendo o que eles fazem pra conseguir passar pela tarefa. Então, assim, o Cedrico, por exemplo, usa transfiguração. Ele transfigura uma pedra em um cachorro pra tentar distrair o dragão. A Fleur Delacour, ela hipnotiza o dragão. E o Krum joga um feitiço nos olhos do dragão, basicamente cegando ele. E ele acaba perdendo pontos porque o próprio dragão pisoteia nos ovos dele reais que estão juntos com o ovo de ouro. Então isso é legal de saber, é legal de ver. E outra coisa também que, assim, por mais que eu ame a cena que o Harry tá lá na primeira tarefa e ele sai voando por Hogwarts com o dragão, eu acho isso sensacional, é uma cena muito legal de assistir. Não é assim que acontece, eu gostaria de ver exatamente como acontece, porque em primeiro lugar não é nem em um campo aberto. A primeira tarefa, ela é feita numa tenda, é fechado, então eu gostaria muito de ver exatamente como foi feito ali. A gente chega a conhecer a Rita Skeeter nos filmes e a gente vê a forma como ela faz as entrevistas com os campeões ali, mas a gente não vê como ela manipula essas entrevistas. O Harry, o livro inteiro, ele vai de amado a odiado muito rápido. E isso tudo por conta da Rita Skeeter. Quando ela vai entrevistar ele pela primeira vez, ela faz uma matéria extremamente sensacionalista sobre como ele é o pobre Harry que perdeu os pais e que se sente tão solitário, que ele é um coitado e que na verdade ele é um campeão na vida e etc. Então isso é muito legal da gente ver. Outra coisa, o Fred e o George testando os produtos que eles... Lembra que eu falei que eles estavam testando para genialidades Weasley? Pois é, eles testando os produtos nos colegas. Então tem um lá que eles fazem, que é o creme de canário, que o Neville come e ele acaba virando um pássaro gigante. E eu acho isso muito legal, eu queria muito... Por mais que seja só um detalhe, eu gostaria muito de ver. Porque ali a gente vê muito da criatividade dos gêmeos aflorando. O trio indo na cozinha. A Hermione invoca com o negócio do Fale e ela quer ir pra cozinha e ela arrasta o trio junto. E pra entrar na cozinha, eles têm que fazer cócegas numa pera que fica num quadro de frutas a caminho, né, do salão comunal da Lufa-Lufa. Então ela faz cócegas nessa pera, ela se transforma numa maçaneta, eles entram e é lá onde eles encontram o Dobby. E o Dobby agora, ele trabalha em Hogwarts, ele recebe salário, o Dumbledore paga salário pra ele trabalhar lá. E ele tá vestido com umas roupas completamente absurdas, assim, bem doidas. E a Winky também tá lá, e a Winky tá extremamente embriagada. Ela basicamente caiu numa depressão depois que ela foi demitida pelo Bartô. Ela tá numa depressão e ela virou uma grande bebum. Ela enche os cornos e cai ali mesmo, e ela é tomada meio que pelos próprios elfos como uma grande desgraça da raça. Logo depois a gente tem a cena do Natal. Então, no Natal, o Dobby vai até o salão comunal e quase mata o Harry de susto, acordando ele, por sinal, mas vai até o salão comunal pra dar o presente dele pro Harry. E o Harry percebeu que ele não tinha comprado nada pro Dobby, então ele pega só um par de meias e dá véia que ele tinha e dá pro Dobby. E o Dobby, eu amo, é minha
peça de roupa favorita é meia, mas eles te venderam errado, são 2 iguais. E aí o Rony pega e fala, não, então pega essas aqui de presente e mistura aí como elas têm que ser. E também dá um suéter da senhora Weasley pro Dobby, e o Dobby fica muito feliz. E o presente que o Dobby dá pro Harry são meias que ele mesmo fez, uma vermelha muito berrante e uma verde muito berrante. Então, assim, eu gostaria muito, muito, muito de ver isso acontecendo. Principalmente porque esse encontro é absurdamente essencial pra depois. Daí chega aquele famoso baile, né? Eu gostaria de ver Hermione vestida da forma que ela estava nos livros, que é de vestido azul e não rosa. Os dentes dela estão no comprimento normal. Ela não é mais um pouco dentucinha, porque quando ela foi pra enfermaria pra pedir pra Madame Pomfrey arrumar os dentes dela, ela já aproveitou e igualou eles com o restante dos dentes. Então isso é muito interessante de ver também. E o ciúme absurdo do Rony, porque ele não acreditava que ela conseguiria um par pro baile, né? E na verdade ela tava lá com o Krum. E o baile acontece também de uma forma um pouco diferente, porque antes deles dançarem, eles jantam. E o Krum tá caidinho pela Hermione. E ele fica tentando falar o nome dela, só que ele tem muito sotaque. E aí ele fica tentando falar o nome dela, ele não consegue falar direito. É muito legal, eles estão conversando bastante. E o Percy aparece lá porque ele começa a substituir o Crouch. Porque o Crouch aparentemente está doente, então ele não consegue comparecer a eventos. Então quem tá substituindo ele é o Percy, que acabou de receber uma promoção dentro do Ministério. Ainda nessa noite, existe uma grande conversa entre o Hagrid e a Madame Maxime, lá de Beauxbaton. Eles estão ali numa fonte e o Ron e o Harry acabam encontrando e ficando escondidos porque eles não querem ser pegos nem pelo Filch, pelo Snape e nem pelo Hagrid e pela Madame Maxime, então eles ficam meio escondidos. E ali eles ouvem a conversa do Hagrid com a Madame Maxime, o Hagrid tá caidinho por ela, e ele fala, ai, como é bom encontrar alguém como eu e tal, sabe, a minha mãe era uma giganta. E aí a Madame Maxime fica extremamente ofendida e fala, não, Eu não sou giganta, eu não tenho parte giganta. Eu só tenho ossos largos, só tenho ossos grandes. E aí o Hagrid fica muito ofendido e nessa hora tem um besouro, assim, numa estátua em cima deles, que chama muito a atenção deles, porque o besouro é altamente barulhento. Depois disso, a gente tem aula de Tratos das Criaturas Mágicas, como sempre, que seria com o Hagrid, mas tem uma professora substituta e aula sobre unicórnios, e ninguém tá entendendo nada, e aí o Harry acaba vendo a matéria que a Rita Skeeter publicou sobre o Hagrid ser meio gigante. E os gigantes eram extremamente violentos, aliados do Voldemort, então é um grande caos, assim. E aí o Hagrid acaba saindo das aulas por um tempo e ele fica um pouco mais recluso. E aí ali a trama da Rita Skeeter começa a aumentar um pouco, porque nesse ponto a Rita Skeeter tá proibida de entrar nos terrenos de Hogwarts. Então como é que ela conseguiu essa informação? Inclusive nessa matéria da Rita Skeeter, o Draco e os alunos da Sonserina são vários das criaturas que ficam ali falando, ai não, a gente tem medo, porque ele traz só animal perigoso pra gente ver, porque não sei... Ou seja, desmoraliza o Hagrid absurdamente, assim. Deixa ela. Nossa, bicho. Deixa ela. Falando sobre a segunda tarefa, tem uma cena muito interessante, porque a segunda tarefa acontece só meses depois da primeira. E nos filmes a gente tem a impressão que é uma atrás da outra, mas é meses depois da primeira. E o Harry deixa pra estudar nos 45 do último tempo, assim, do segundo tempo. E ele vai lá pro banho, ouve lá o ovo, descobre não sei o que, a Murta dá uma ajudada nele, aquela coisa toda. Só que quando ele tá voltando, ele tá olhando o mapa do Maroto pra não se deparar nem com o Filch, nem com o Snape, né? Então ele tá embaixo da capa da invisibilidade olhando o mapa do Maroto. E nesse ponto, ele vê o Crouch dentro da sala do Snape. E ele fica tipo, Bartol Crouch tá aqui, ele não consegue comparecer nos eventos, mas ele tá aqui, dentro da sala do Snape, dentro do estoque do Snape, não faz o menor sentido. E aí, como ele tá distraído, ele acaba pisando num buraco da escada e fica preso ali, e o mapa do Maroto acaba voando, e o ovo acaba rolando no chão, e se abre, e dá aquela barulheira desgraçada. E aí vem o Filch, e acha que o Pirraça roubou e vai chamar o Snape. E aí ele chama o Snape olha o ovo, e o Filch fica falando, porque o Pirraça agora o Dumbledore vai ter que expulsar ele, e aí nesse ponto chega o Moody, e o Moody tem o olho, aquele olho, e ele vê que o Harry tá ali, porque aquele olho do Moody consegue ver através de capa de invisibilidade. E aí o Harry fica falando, não, o mapa é meu, o ovo é meu, e não sei o quê. E o Snape reconhece na hora o mapa. E aí o Moody fala, não, esse pergaminho aqui é meu e tal. E aí o Snape meio que vira e vai embora puto da cara. E o Moody pega o mapa, depois que eles saem, e pergunta pro Harry se ele poderia pegar emprestado para investigações de Auror. E o Harry diz que sim, então o Moody segue com o mapa e ele segue
de novo pra sala comunal, né? E aí depois a gente vê a segunda tarefa ali, né? E nos filmes a gente vê que quem dá ali o Gelricho pro Harry é o Neville, mas não é assim como acontece nos livros. O Moody vê o relacionamento do Dobby com o Harry. E aí ele fala pro Dobby sobre o Gelricho. O Dobby vai até o estoque do Snape, rouba o Gelricho e leva pro Harry. Então, na verdade, o Harry tá dormindo na biblioteca tentando procurar alguma coisa pra segunda tarefa no dia anterior. E aí o Dobby acorda ele apavorado 10 minutos antes da prova e entrega o Gelricho pra ele e fala, corre. Então, aquela cena que ele tá trocado de roupa, que a gente vê no filme, não é assim. Ele chega, tipo, faltando 10 minutos pra prova, ele chega em cima da hora. Ele tá com as vestes ainda de aula comum, ele só enfia o Gelricho na boca e vai pra água. Então, mais uma diferença aí que eu gostaria muito de ver. É o Dobby quem ajuda o Harry e não o Neville. Na segunda tarefa, além das sereias que aparecem lá, né, eu gostaria muito de ver os Grindelows atacando o Harry, porque é uma criatura que a gente não vê, e eu gostaria muito de ver os Grindelows atacando o Harry. E também gostaria de ver a Murta que geme ajudando ele, porque ele se perde em certo momento e a Murta fala, não, é pro outro lado, seu animal, e aí ele começa a ir pro outro lado, então, porque a Murta ajuda ele. Depois da tarefa, a Hermione tá ali, o Krum tá tentando pegar a atenção da Hermione, e a Hermione tá 100% com a atenção focada no Harry, e o Krum tira um besouro do cabelo dela e fala, tipo assim, tu tem um besouro no teu cabelo. Depois de um tempo, depois de 2 dias depois, aparece ali mais uma edição do jornal da Rita Skeeter falando sobre como a Hermione tá brincando com o coração de 2 homens, que é o Harry e é o Krum, como ela tá falsificando poções do amor pros 2, porque ela não consegue ficar sem atenção, então ela precisa ter 2 dos campeões. Então, e é como ela é uma criatura sem coração, porque ela tá brincando com os sentimentos dos 2 garotos, enfim. Isso é bem interessante de ver. Isso porque, logo depois, tem uma outra cena que se conecta diretamente com essa, que é os campeões vão lá pro campo de quadribol pra receber as instruções da terceira prova. E o campo de quadribol não é mais um campo de quadribol, agora ele tá sendo transformado em um labirinto. Então, ali eles já entendem que é um labirinto. E depois dessa conversa ali, o Krum chama o Harry pra conversar de lado na beirada da Floresta Proibida. E aí eles estão conversando e o Krum vai perguntar sobre a Hermione, tipo assim, tá, olha só, tu tem alguma coisa com a Hermione? Ele, não, ela é só minha amiga. E aí o Krum fica tipo, ah, não, ok, mas é porque eu gosto muito dela e tal, tipo, ai, o Krum é um fofo, sério, nos livros ele parece um escroto, mas ele é tão fofo. E aí nesse momento, o Bartol Crouch Sr., ele acaba vindo de dentro da floresta, tropeçando, falando que ele tem que falar com o Dumbledore sobre o Voldemort, porque é de extrema importância, só que ele volta a si e cai o tempo inteiro, ele tá bem fora, assim. E aí o Harry fala, fica aqui com ele, pro Krum, fica aqui com ele, eu vou lá dentro buscar o Dumbledore. E aí o Krum fica ali, ele vai, busca o Dumbledore, eles saem correndo lá pra fora, e quando eles chegam lá fora, o Bartol não tá mais ali, o Bartol Crouch não tá mais ali, quem tá ali é o Krum deitado no chão apagado, e o Bartol Crouch sumiu. E aí, nos filmes a gente vê ali que ele só, né, fica deitado ali morto, ele é achado morto, mas na verdade nos livros ele é dado como desaparecido. Uma cena que não pode faltar, pelo amor de senhor, é o trio indo encontrar o Sirius em Hogsmeade. O Sirius está escondido dentro de uma caverna de pedra em Hogsmeade e ele age como se ele fosse um vira-lata na cidade pra conseguir comida, pra conseguir ir por ali roubando jornais e ver o que tá acontecendo e tal. Então o trio vai até lá encontrar ele. E daí ele pede pra levarem bastante comida, eles surrupiam um monte de comida, vão pra lá. E aí lá dentro é muito interessante. Primeiro porque tem o Bicuço, que a gente não vê mais desde, sei lá, né? Então, tem o Bicuço, tem o Sirius, que tá ali, ele tá muito magro, só se alimentando basicamente de ratos, então ele come muito daquela comida porque ele tá severamente desnutrido. E ali é muito interessante a conversa que eles têm, porque eles conversam sobre o Bartol Crouch Jr. Ele fala sobre como o Bartol Crouch Jr. ficava a algumas celas de distância dele, porque o próprio pai, Bartol Crouch Sr., colocou ele em Azkaban, por ser um comensal da morte e por ter sido ali mancomunado na tortura dos Longbottom. Então ele vai preso pra lá e aí ele fala, não, mas ele morreu basicamente 1 ano depois de chegar lá e a mãe dele morreu logo depois de tristeza, ela era frágil e tal. Então o Bartol Crouch, ele elimina qualquer coisa que se associe a trevas perto dele, inclusive a Wink, que foi o motivo pelo qual eles começaram essa conversa. Depois disso, uma cena que é interessante a gente ver é a Hermione recebendo corujas, cartas e cartas de ódio e ameaça pelo que ele tá fazendo com o Harry, porque todas as meninas eram apaixonadas pelo Harry, que mandaram as cartas, né? E aí elas estão ameaçando e xingando muito a Hermione. Depois, o Hagrid acaba voltando a lecionar trato das criaturas mágicas e ele leva um unicórnio, ele leva pelúcios pra aula. Primeiro ele leva o unicórnio e os bebês
e depois ele leva vários pelúcios pra aula. Então, isso é interessante da gente ver também, porque a gente vê realmente muito mais criaturas do que tem nos filmes. Isso é muito legal. Nisso ali, começa o questionamento de, mas como é que a Rita Skeeter tá conseguindo publicar esses artigos se ela está banida de Hogwarts? Como é que ela sabe das coisas lá de dentro se ela está banida de Hogwarts? Não faz sentido. Ali, depois, tem o trio, o Harry, o Rony e a Hermione, eles estão treinando feitiços pra terceira tarefa. Então, eles estão o Harry tá tentando aprender a estuporar e a desarmar. Porque são coisas meio básicas porque ele nem poderia estar participando. Então, são feitiços que ele, em teoria, já saberia, mas ele não sabe ainda. Então, o trio ali fica treinando incessantemente com o Harry, e isso eu acho muito legal. A dificuldade que eles têm de aprender feitiços, porque isso é muito verossímil, é muito verdadeiro. Eu quero muito ver isso acontecendo. O Harry desmaiando na aula de adivinhação e tendo um pesadelo e acordando com a cicatriz ardendo. Isso é imperdível. O Harry acaba capotando. Quando ele acorda de um pesadelo muito grande, de que ele tava indo ali. Ele vê uma cena que o Voldemort tá lançando Crucius no rabicho, e ele acaba acordando na sala da professora Sibila com muita dor na cicatriz, e aí isso acaba virando depois, inclusive, uma matéria da Rita Skeeter falando sobre como Harry Potter é uma pessoa que necessita de atenção e como ele faz de tudo, e como ele inventa que a cicatriz dele dói pra receber atenção. Quando ele não recebe atenção, ele cria essas coisas fonte-voz da cabeça dele. E ali, ele faz uma instrução que o Sirius passou pra ele, que é: a próxima vez que a tua cicatriz doer, fala pro Dumbledore. Então, ele vai até a sala do Dumbledore pra conversar com o Dumbledore acaba saindo porque ele precisa resolver uma coisa, enquanto isso o Harry fica ali esperando, e aí é onde a gente vê aquele lance lá todo da penseira, né? Só que a penseira, nos livros, ela é um pouco diferente. A gente realmente vê ali é que a gente vê basicamente 3 julgamentos, né? Do Karkaroff, entregando outras pessoas. Então ali o Harry tem a confirmação de que o Karkaroff realmente era um comensal da morte, e as dúvidas dele se aumentam em cima do Snape. A segunda é do Ludo Bagman, né? Que ele foi ligado ali com algumas coisas de comensais da morte, mas ele foi completamente inocentado porque foi um erro dele mesmo, ele só foi burro. E o terceiro e mais importante dos julgamentos, que é o julgamento do Bartol Crouch Jr., com a Bellatrix Lestrange e mais 2 pessoas, por conta das torturas que eles fizeram aos Longbottom. E aí é o sentenciamento dele, né? Então isso é bem importante da gente ver. E aí, o Harry conta pro Dumbledore sobre as visões que ele tem ali, sobre os sonhos que ele tem, e o Dumbledore realmente valida o que ele tá imaginando, pensando tipo assim, tá, não, então realmente isso deve estar acontecendo, a gente não sabe, mas provavelmente tá acontecendo. Então, é uma ligação muito forte que eles têm uma conversa interessante sobre isso. Depois disso, as famílias dos campeões vão pra lá passar o dia com eles antes da terceira tarefa. E aí tu pensa, meu Deus, os Dursley vão pra lá? Não, os Weasley vão pra lá passar o dia com o Harry. Então a Molly e o Guy vão pra lá, e é muito importante essa cena, porque é ali que o Guy e a Fleur se conhecem, e aí eles dão umas olhadas, tipo, tudo bom, querido? Tudo bom, querido? Eles choram assim, ó. Outra coisa, na terceira tarefa, o Fudge, o Cornélio Fudge, né, ministro da magia, ele assume como juiz no lugar do Bartol Crouch Sr., que está desaparecido. Sobre a terceira tarefa, que é a do labirinto. Precisa ter tudo. Não me venha com essa coisa de que nem foi no filme, porque eu entendo que eles queriam seguir uma certa estética. Mas, cara, nos livros tem tanto mais coisa. Olha só. Eles precisam lidar com explosivins, que são os bichos que o Hagrid estava ensinando eles lá no início do ano, antes da treta toda acontecer. Então, ele tem que brigar com explosivins. Tem uma esfinge que faz um enigma pro Harry que ele tem que solucionar pra continuar andando no labirinto. Tem um local em que ele pisa e tudo vira de ponta cabeça, parece que tá tudo ao contrário. Ele tem muito medo ali de dar um passo, mas ele dá e acaba conseguindo sair daquela loucura. Ele tem que lutar, né? Ele tem que lutar, entre aspas, contra um bicho-papão em formato de dementador. Ele tem que lutar contra uma aranha gigante. E é ele que tem que brigar contra o Krum, que tá sob o feitiço Impérios. E é ele que tem que ali lutar contra o Krum. E ele dá um estupefaça no Krum pra poder, enfim, salvar o Cedrico, basicamente. O Cedrico ajuda o Harry, porque o Harry tá com a perna toda fodida.
E o Cedrico claramente ia chegar na taça antes do Harry, mas ele fala, não, pega tu. É o mais certo a se fazer, tu me salvou do Krum ali, então já é 2 vezes que tu me salva, então pega ali e tal. E ele, não, então vamos pegar juntos. Se os dois pegam juntos, é uma chave de portal, eles vão parar lá no cemitério. No cemitério tem uma coisa que eu acho que não pode faltar de jeito nenhum, que é a forma como o Voldemort é extremamente arrogante. Ele é tão arrogante que ele conta toda a história sobre como ele conseguiu chegar ali, como ele retornou, como tudo, e é ali onde a Berta Jorkins começa a fazer mais sentido, porque é ali que a gente entende como a Berta Jorkins entrou na história e por que o nome dela é tão repetido nesse livro. Outra coisa, ainda no cemitério, é sobre os comensais que estão ali. Malfoy, Crabbe, Goyle, tem vários ali que a gente conhece ali, os descendentes, e que é importante a gente ouvir esses nomes de comensais. Meu Deus, isso aqui é imensurável. O Harry resistindo a impérios que o Voldemort lança nele. Essencial. Já de volta, o Moody leva o Harry pra sala dele. E aí, nessa cena, no filme, faltou muito, e eu quero muito assistir, que é a explicação sobre como o Moody tá ali. Que, na verdade, não é o Moody, é o Bartol Crouch Jr. E sobre como o Harry não viu ele no mapa do Maroto, aquela hora na escada, lá no estoque do Snape. Porque, na verdade, Bartol Crouch não dá pra diferenciar se é o Sênior ou se é o Júnior. Então, o Harry assumiu que era o Sênior, mas, na verdade, era o Júnior que tava ali, vulgo, olho tonto. E aí, é muito legal de ver essa cena, porque o Bartol Crouch Jr., ele explica sobre como ele fugiu de Azkaban, sobre como a mãe dele faleceu, sobre como ele tava ali, né, sob feitiço impérios pelo pai dele esse tempo todo, porque ele e a mãe dele trocaram de lugar, foi o último pedido que a mãe dele fez e tal. E aí, aquela cena lá no começo em que a Winky tava guardando o assento pra ele, na verdade era o Bartol Crouch, o feitiço impérios, embaixo de uma capa da invisibilidade. Então, foi ele mesmo que lançou a marca negra no céu. Então, essa história sendo contada é extremamente necessária. Depois disso, tem uma conversa no escritório do Dumbledore, e o Sirius tá ali junto sobre tudo. Acabou de acontecer tudo que aconteceu, só que o Harry ele conta fato a fato do que aconteceu, toda a sequência. E não pode faltar o olhar de triunfo do Dumbledore quando o Harry fala sobre que o sangue dele foi usado pra trazer o Voldemort de volta. Porque até então, o Dumbledore sabia que o Harry teria que morrer em certo momento da história pra que o Voldemort morresse de verdade. Mas aí existia-se uma esperança de que o Harry pudesse viver por conta do sangue dele ter sido usado. E aí, é só um detalhe, mas que eu acho muito legal, é o Dumbledore falando sobre o núcleo da varinha do Harry. Que liga com aquele lance do Olivarius ter ido lá antes e tal. E é muito legal o lance de o núcleo de varinha do Harry e do Voldemort é de Fênix. E uma Fênix deu 2 penas. E essas 2 penas foi para essas 2 varinhas, que é do Harry e que é do Voldemort. E é muito interessante porque as penas são da Fawkes, que é a Fênix do Dumbledore. Outra coisa que não pode faltar de jeito nenhum é que o Fudge leva um dementador pra Hogwarts, e esse dementador, assim que vê o Bartol Crouch Jr., acaba dando o beijo da morte, que é uma coisa que eu quero muito ver acontecendo, porque a gente quase vê ali com o Sirius, né? Graças a Deus não vê, mas eu gostaria muito de ver isso acontecendo, porque ali eles acabam com a única testemunha que poderia falar qualquer coisa sobre o Voldemort. E aí depois a briga entre o Fudge e o Dumbledore sobre o Voldemort. Eu gostaria muito de ver o Dumbledore realmente brabo da forma que ele é descrito no livro, e sobre o Fudge falando sobre o Harry ser um mentiroso, porque ele lê ali os negócios que a Rita Skeeter publica, né? Então eu gostaria muito de ver isso acontecendo, principalmente a treta entre o Fudge e o Dumbledore. Depois disso, eu gostaria muito de ver também o Snape mostrando a marca negra e todo mundo ficando, que porra é essa? Porque é muito importante a gente ver que o Snape tenta avisar, a marca tá aqui, o Karkaroff também me falou sobre a marca dele e não sei o que, e aí rola-se um grande rebuliço, e tudo isso na ala hospitalar, onde o Harry tá descansando depois das provas, porque ele tá levemente traumatizado. O Dumbledore começa a passar funções pra todo mundo, isso eu quero muito ver, principalmente porque o Sirius tá lá em forma de cachorro, e ele manda, basicamente todo mundo sair, e só quem sabe que o Sirius o cachorro é um animago ali, né? É o Dumbledore e o trio. Então, o Dumbledore pede pro Sirius se revelar, e o Snape fica muito em choque quando ele vê isso. E aí acaba,
né, uma dó, que o Dumbledore fala, ó, a gente tá todo mundo do mesmo lado, então eu sei que vocês dois não se gostam, mas a gente está contra um único inimigo, então apertem as mãos, e aí eles são obrigados a dar as mãos e meio que fazer tipo uma trégua de paz por enquanto. O prêmio de 1000 galeões que o Harry ganha por conta do torneio Tribruxo, o Harry acaba dando esse, porque ele não quer esse dinheiro pra ele, esse dinheiro é sujo, e ele quer dar ele dá esses 1000 galeões para os gêmeos Weasley, pra eles abrirem ali as genialidades Weasley. É assim que eles meio que conseguem abrir genialidades Weasley. E basicamente porque eles levaram uma rasteira do Ludo Bagman, que eles apostaram ali com o Ludo não pagou. Ele tá em dívida também com os duendes, uma grande confusão em relação ao Ludo Bagman, porque ele é um apostador viciado, né? E aí o Harry dá essa premiação pra eles. E eu acho, sinceramente, tá? Assim, daí tem a noite de luto em Hogwarts, que o Dumbledore fala sobre o Voldemort pra todos os alunos. E ele fala, os pais de vocês não vão querer falar pra vocês, o Ministério da Magia vai mentir pra vocês, mas eu tô falando pra vocês, o Voldemort voltou, ele está mais forte, por favor, se cuidem e fiquem atentos. E aí, tem mais duas coisas, a primeira delas é o Draco, o Crabbe e o Goyle levando uma surra no Expresso de Hogwarts, porque eles começam ali a zoar o trio, né, principalmente a coisa acalora bastante quando o Draco zoa o Cedric. E aí, quando isso acontece, todo mundo lança feitiços de todos os lados. Os gêmeos lançam, o trio lança, todo mundo vai pra cima dos três. E aí, os feitiços acabam se misturando e acaba crescendo um monte de coisa na cara do Draco. Eles ficam os três desacordados, eles pisoteiam em cima deles e estão um pouco se lixando. Porque nos livros a gente nunca vê eles realmente tomando uma sova, e eu acho importante isso acontecer, porque essa cena é muito legal. Agora, a cena que eu mais quero ver é a Hermione descobrindo como a Rita Skeeter consegue escrever as matérias que ela escreve sem estar em Hogwarts, porque ela tá expulsa de Hogwarts. A Hermione descobre que a Rita Skeeter é um animago, e o animago dela é um besouro. Lembra quando tinha o besouro em cima da estátua, o besouro no cabelo dela? É daí que a Rita Skeeter consegue as informações lá de dentro, porque ela é um animago ilegal, ela não é registrada, justamente porque ela é essa jornalista. E a Hermione pega e ela pega a Rita Skeeter, coloca nesse frasco que é enfeitiçado, então ela não pode sair dali de dentro, né? E aí ela fica tipo assim, eu quero que tu tenha medo de mim. Tudo bem aí dentro? Vai falar alguma coisa, vadia? Ela vira completamente muito bom. No fim, elas fazem um trato, né? Em que a Rita e a Hermione fazem um trato pra que a Rita pare de falar as coisas que tá falando, né? Ela meio que suma, em troca da Hermione não... Ela vai fazer, tipo, uma retratação assim, em troca da Hermione não expor que ela é ali um animago, né, ilegal. Então, elas têm esse trato, e aí depois a Rita Skeeter volta ali em Ordem da Fênix, né, publicando coisas no Pasquim, que é uma coisa que a gente também não vê, mas isso fica pro próximo vídeo. Então, gente, o que tu achou? Faltou alguma coisa pra ti? Alguma coisa pra ti dessa lista não é exatamente essencial? Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Foi um vídeo super longo, eu sei, mas é que eu tenho a impressão de que quanto mais a gente vai passando pelos livros, mais coisa vai ter que ser acrescentada. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um grande beijo no teu coração e tchau!